O dia que eu descanso aí não vou fazer prova. E tá lascado. Como assim vai ter prova de domingo? Por quê? Não é todo dia Agora, que tem, Deus. não. Não, tem Peraí, essa peraí, não. peraí, peraí. Vocês receberam algum calendário de avaliação essa semana? Pera, tô vendo um aqui agora. Olha, vem Não, aí, a última bateria de linguagem, 22 de novembro. não, não, gente. Tô vendo, 22. Olha no calendário, e que dia tá isso? 22 de novembro. Onde é que tu tá vendo isso, né? É a última bateria de prova. 22 de Dezembro. dezembro, né? 22 de novembro, 22 do 11. Domingo. Dezembro, a gente vai estar Olha mais aí, ó. hora. E se eu disser a vocês que eu não tinha visto isso ontem, quando eu recebi, nós professores, a gente só se atentou para a antecipação desse calendário. Antecipação em mais ou menos uma semana, em relação ao final do ano, ao resultado final. E isso já foi tão desesperador, porque a gente precisa readequar o conteúdo. E quando a gente foi ver, aí quando foi hoje, né, eu conversando com os meninos do primeiro ano, uma aluna foi e disse: Tia, tem a prova que vai ser de domingo. E aí foi que a gente atentou para isso. 22 de novembro é um domingo. Tá lascado, oh, meu Deus. Meus amores, Eu, voltando para o nosso conteúdo, nossa última atividade foi uma atividade para casa, que é essa agendinha aqui, que a gente até inclusive estava resolvendo as questões. Confere. Pronto. Agora a gente vai ver regência verbal. Regência verbal. Já ouviram falar? A gente estava falando sobre concordância, né? E agora vamos falar sobre regência verbal. Já ouviram falar sobre isso? Atenção para mim, assunto novo. Assunto novo. Regência verbal. Vamos lá. O nosso assunto vai ter esses dois assuntos na nossa prova. Concordância verbal e regência verbal. Regência verbal. Tia, Oi. mas isso aí não é só na oitava, não. Hã? Isso aí não é só na oitava, não. No oitavo o quê? A Na bateria? oitava avaliação, é. Sim, sim. Mas é porque a Se eu ideia. passar na sétima, não vai precisar fazer, não. Não, mas a oitava faz parte da nota final. Não é ainda a Uhum, recuperação, não. eu sei. Ah, sim. Na verdade, eu acho que isso ainda vai ser revisto, né? Porque o nosso Mas calendário para só poder passar existe. na sétima tem que ter, se eu não me engano, acho que é 32 pontos, se não me engano. Acho que é. Sei Já lá. estava aqui. A gente vai conversar sobre isso na próxima semana. Pode ser que a gente tenha um retorno diferente, certo? É nóis. Bora lá. É nóis. Cadê a Lenara, minha gente? Internet ruim, internet de gente sei pobre assim lá. mesmo. Ela entrou hoje? Ele entrou nas aulas, mas saia toda hora. Internet de gente pobre assim mesmo. Rapaz, tu presta atenção. Eu tô brincando. Bora A lá, eu internet dela sei. tá ruim é Eu de sei, meu pobre. amor. Eu sei. Bora lá. Regência verbal. Chamamos de regência verbal a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que o complementam. Antes disso, eu vou dizer o seguinte. Quando a gente fala de oração, a gente sempre dá importância, relevância ao verbo. Confere? Confere. Confere. Olho para a oração, faço análise da oração a partir do verbo. Essa regência verbal, ela vai dizer o seguinte: eu tenho verbos que pedem complemento e verbos que não pedem complemento. Os que pedem complemento são verbos transitivos. E os seus complementos são chamados de objeto direto ou indireto. Como é que isso funciona? Toda a análise em relação a esses verbos, elas precisam ser feitas dentro de um contexto. Não é só perguntar assim, ó, o verbo comprar, qual é a transitividade desse verbo? É um verbo transitivo ou é um verbo intransitivo? Comprar, por si só, é um verbo transitivo direto. Por quê? Quem compra, compra Compra algo. algo. Então, o seu complemento, ele é direto, sem a presença de uma preposição. Mas, se eu digo, eu gosto, o Direto, verbo professor. gostar
Barulho de água. O verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Como é que eu determino isso? Quem gosta, gosta De algo. de algo ou de Alguém. alguém. A presença da preposição já vai também determinar a transitividade desse verbo. Se eu tenho presença de preposição, eu Internet tenho tá ruim, tá, tia? transitivo indireto. O verbo será chamado de verbo transitivo indireto e o seu complemento chamado de objeto indireto. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui. Dani, Rubens? Tudo bem até aqui. Beleza, então vamos aqui. Chamamos de regência verbal a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, que são objetos diretos ou indiretos, ou aquilo que pode caracterizar esse verbo, que são os adjuntos adverbiais. Os verbos podem ser intransitivos e transitivos. Intransitivos é quando esse verbo não precisa de um complemento. O verbo intransitivo é quando o verbo tem o seu sentido apenas no verbo, sem precisar de um complemento. Quando ele for transitivo, é porque esse verbo pede, necessita de um complemento. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, deixa eu ver aqui meu chat. Ainda não, eu recebi as provas hoje. Já comecei a correção, até sexta-feira eu quero terminar. Lenara, minha flor, bom dia, você está aqui? Tá. Lenara, você não conseguiu me mandar a prova. Tem como você mandar essa prova hoje ou amanhã, florzinha? Ela só fala florzinha, ela E não eu fala vou outro nome. pedir assim para vocês. Quando vocês tiverem dificuldades em lançar essa prova na plataforma, enviem para o meu e-mail. Façam Você não dá um foto e-mail pra nós? Como é que a gente vai ou mandar? baixem no celular de vocês um programazinho de scanner. Escaneiem a prova e mandem para o meu e-mail. Podem mandar direto para o meu e-mail. Aí vocês só informam para a coordenação. Para a Adriana, estou enviando a prova à professora e espera a minha resposta, de dizer se eu recebi ou não. Por que que é meio complicado eu receber pelo WhatsApp? Mais uma vez a informação, não é má vontade. Eu sei que é mais simples você tirar uma foto e enviar para o meu WhatsApp. Meu celular está cada dia pior. Para vocês terem noção, não só perder Não informação, se preocupe não. A gente vai fazer uma vaquinha e vamos comprar um celular pra você. agradeço de coração, mas para Bora, vocês Dani. terem Nós noção, tudinho fazer uma vaquinha. para vocês terem noção agora, o meu celular, eu estou mexendo na tela dele, ele fica preto, todo preto. Era que nem o celular da minha tia. O outro era desse jeitinho. Pois é, então assim, A gente falava no telefone, quando a gente olhava pra um lado, olhava pra ele tava preto. Aí não desligava o telefone, não desligava. é isso que está acontecendo com o meu. Pior Pois ainda é você mandar um documento, que é uma prova, que é um documento, Aí não vai. e eu perder. Aí você diz assim, Pois é. tia, mas eu mandei e eu não receber. Então, mandem para o meu e-mail, que eu olho o meu e-mail e faço a impressão aqui mesmo, certo? Até sexta-feira eu quero ter terminado de corrigir essas provas. Eu acho que eu tiro no mínimo uns 9,5, Olha que maravilha. 8,5. Lenara, a Lenara tá aqui ou já caiu de novo? Oi? Vamos lá. Caiu. Regência verbal. Os verbos intransitivos não exigem complemento. Isso acontece porque são verbos que fazem sentido por si só, ou seja, possuem um sentido completo. O que que isso significa? Quando eu digo assim, ó, o cachorro morreu. Qual é o verbo dessa oração? O cachorro morreu. Morreu. Morrer. O verbo morrer, dentro dessa oração, ele tem sentido completo.
A informação de que o cachorro morreu tá dada, não tá? Sim. Então, aqui ele é intransitivo. O cachorro morreu é um verbo dotado de sentido por si só. Professora, é Sim. intransitivo direto, né? Não, só intransitivo. Quando ele não precisa de um complemento, quando ele não pede um complemento, ele é só intransitivo e fim. Certo? Certo. Quando Beleza. ele pede complemento, é transitivo, né? Pronto. Exatamente isso. Aí ele diz o seguinte, ó, em alguns casos, eles são acompanhados por adjuntos adverbiais, que são elementos que não podem ser considerados como objetos. Adjuntos adverbiais. Aí eu pergunto para vocês, lembram do que é um advérbio? Rapaz, não tô me lembrado não, mas eu sei o que é. Tirando o Nicolas, o que é um advérbio? Esse é você que é o Motorola ou que é outro celular além de Motorola, que é o Samsung, né? Um celular Oi. aqui, que dê para eu receber minhas imagens, tá ótimo. Com grande memória, né não? Dê para eu receber Bora, coisinha, tá bora tudo fazer uma certo. vaquinha com celular com 128 GB e Oi, memória RAM de 6. aí eu Bora. vou dar aula nesse celular. Vambora. Já Ave sei. Maria. Bora lá. Ó, o Professora, advérbio. Só que tem que juntar dinheiro, viu? Tem que começar a juntar dinheiro. Vou Ó, comprar aqui no celular da minha tia. vocês têm que lembrar que esse aula tá gravado e vai servir como prova, tá? De que vocês estão me prometendo um aparelho de celular. Tá bom, minha eu filha. não, Nicolas. Não, você também. Toma. A Toma, Dani Nicolas. já tá tirando. Gente, vamos Você lá. vai juntar dinheiro pra nós Ó, comprar o celular pra professora. tia. Voltem pra cá. Ó, Nicolas. o advérbio é uma palavra, É o que modifica o verbo. só o verbo, Você Só, né? também. o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Ele indica as circunstâncias, ele vai se juntar a essas outras duas classes gramaticais, inclusive ao advérbio, modificando as circunstâncias. Quando você pensar, como tem o nome advérbio junto do verbo, mas ele também pode se juntar ao adjetivo e ao adjetivo ou ao próprio advérbio para poder fazer a modificação desse sentido. Como isso funciona, Dani? Eu tenho assim, ó. Ela chegou muito cedo, por exemplo. Ela chegou muito cedo. Deixa eu colocar aqui. Muito cedo aqui, ó. Quem chegou cedo nas aulas. Deixa eu botar aqui. Eu entrei na aula de geometria. Toda vez eu entro antes do professor. Aí fica aparecendo só eu, depois ela entrou. Aí ficou aparecendo eu e ela. Ó, vou botar assim. Rapaz, ninguém faz aula de física, só eu que foi. E eu. Nicolas, tu não tava nem aula. Patrícia chegou. Eu só não tava porque eu entrava, a internet caía. Eu entrava, a internet caía. Aí. Renata também trava. Não. Olha aqui, ó. Patrícia chegou muito cedo. Onde é que está o verbo dessa oração? Chegou. Pronto, aqui é o verbo. Chegou. Aqui eu tenho muito cedo. De intensidade. Pronto. Muito de Eu tenho intensidade. muito, que é um advérbio de intensidade, e eu tenho cedo, que é o quê? De tempo. Professora, essa frase é transitiva. Aí vamos lá, olhando para cá. O que é que ele está falando, Dani? Vamos só analisar aqui para vocês saberem quando é que o advérbio pode trabalhar em função de outro advérbio também. Eu tenho muito, intensificando o sentido do verbo chegar, e eu tenho muito também, intensificando um outro advérbio, que é o cedo. E o que ele está dizendo aqui, que quando eu tenho adjunto adverbial, que é a circunstância do acontecimento, isso aqui não é chamado de objeto, mas de adjunto. Antinômino. Dá para entender, gente? Uhum. Não, deixa eu fazer mais bonito. Calma aí, ó.
Mais bonito? Mais bonito. Mais bonito. Peraí. Tá aqui, Mais ó. bonito. Se eu tenho isso daqui, que é um adjunto, aliás, se eu tenho esse intensificador aqui, ó, Adjunto isso nominal. aqui, atenção, não pode ser chamado de complemento, mas de adjunto adverbial. Porque eu tenho esses Errou. modificadores, o verbo, e eu tenho muito cedo, que não é chamado de complemento, mas de adjunto adverbial. Adverbial. Certo? Se eu Certo. tenho, Dani, a relação desses complementos que tem circunstâncias em relação a advérbios, ele não vai ser chamado de objeto, ele é chamado de adjunto adverbial. Ok? Dani, Ok. Dani não respondeu. Eita. Lenara, Ei, Dani. A minha filha tá morta, tá? Ou tá tá não, fingindo doida mesmo? misericórdia. Tá fazendo de... Com fome, tô quase morta mesmo, professor. Até com fome. Bora aqui, ó. Tu não tomou café, não? Tô com sono. Olha aqui, ó. Vai ter que aprender, tem que dormir, ó. Quando dá 9 horas, a pessoa já tem que dormir. Os verbos intransitivos não exigem complemento. Isso acontece porque são verbos que fazem sentido por si só, ou seja, possuem sentido completo. Exemplo do verbo morrer que eu falei para vocês. Em alguns E casos, morreu. eles são acompanhados por adjuntos adverbiais, elementos que não podem ser considerados como objetos, mas como adjuntos adverbiais. E aí eu trouxe uma explicação sobre adjunto adverbial, para quem não lembra. É o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, negação, afirmação, dúvida, assim como os advérbios. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Igual a frase que eu coloquei assim, ó, Patrícia chegou muito cedo. Eu tenho muito, que é o intensificador, modificando o sentido de chegar e também modificando o sentido de cedo, que é um advérbio. Certo? Certo. Beleza? Certo. As frases abaixo, olha aqui, ó. Eles se respeitam muito. Eu também Seu respeito. projeto é muito Também. interessante. O time jogou muito mal. Atenção. Que nem o Corinthians. Esse time aí jogou mal. Bora aqui, ó. Respeitam. Pertence a que classe gramatical? Respeito. Pertence a que classe gramatical? Tem não. Que é isso aí? 3 números aí tem. Tá vendo que tá destacado? Um segundo. Bora lá. Vê se melhora aqui para vocês. Eles se respeitam muito. Eles é um pronome. Se é um pronome reflexivo. Aqui eu tenho um advérbio de intensidade. Isso aqui é o quê, gente? Como assim? É o verbo. Respeitar. Doce que apareceu. Respeitar é um verbo. Nesse daqui, ó, respeitar é um verbo. Muito é um advérbio de intensidade. Intensidade. O muito está modificando o sentido de um verbo. Nesse caso, se eu tenho esse complemento sendo um advérbio, eu não tenho um objeto. Esse complemento de verbo não é chamado de objeto. É chamado de quê?
Verbo adno... Adjunto adverbial. Adverbial. Adjunto adverbial. Aí eu tenho aqui, ó, seu projeto. Olha, o verbo tá aqui, ó, seu projeto. Verbo ser. Sujeito aqui. É muito interessante, predicado. É muito interessante. Interessante é o quê? O projeto. Mas a que classe gramatical pertence a palavra interessante? Eu quase falo a classe. Misericórdia. Adjunto é de... Quando eu digo uma revista interessante, uma mulher interessante, a que classe gramatical pertence interessante? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Bora, meus lindinhos. Não precisa me chamar de lindão, que eu... Não eu preciso... Me precisa chamar de lindão porque eu sou feio. Adjetivo. Seu projeto é muito interessante. É um adjetivo. Faz hora que eu falo esse nome, rapaz. Pronto. Então, aqui, ó, o é, que é o ser. Se eu digo assim, ó, ele é. Tem sentido sozinho? Não. Então, isso quer dizer, Dani, quando ele não tem sentido sozinho, que ele é transitivo. Quando ele é transitivo, ele pede um complemento. Mas esse complemento só vai ser chamado de objeto direto ou indireto se esse complemento não estiver relacionado à circunstância. Quando eu digo é muito interessante, ó, muito intensificador, que é um advérbio de intensidade, modificando o sentido de interessante, que é um adjetivo. Então, o complemento do verbo ser nessa oração é chamado de adjunto adverbial. Beleza? Beleza. E aí eu tenho aqui por último, o time jogou muito mal. Esse mal aqui pertence a que classe gramatical? Esse mal aqui pertence a que classe gramatical? Hã? Agora eu tô. É porque você tá falando, mas tá travando demais. Eu? É. Fala, meu Deus. Pra mim, né? Vai que é minha internet. Esse mal aqui, ó, pertence a que classe gramatical? Estou Não é? passando mal. Estou passando muito mal. Aqui, ó, Diga. é só a frase, tá? Eu tô tranquila aqui agora. Esse mal aqui, ó, é um advérbio. Bom, mal. Ele jogou bem ou ele jogou mal? Jogou mal. Ele jogou mal. Aqui é um advérbio. E eu tenho aqui, ó, o muito atuando em cima de um outro advérbio. Então, o que vem de complemento para esse verbo aqui não é chamado de objeto, é chamado de adjunto. Em cada uma das orações, o advérbio está intensificando o sentido de uma palavra diferente. Na primeira, o advérbio está intensificando o sentido de um verbo. Na segunda, o advérbio está intensificando o sentido de um adjetivo. E na terceira, ele está modificando, intensificando um outro advérbio. Quando esses complementos estão direcionados, relacionados a circunstâncias, eles não serão chamados de objeto, mas de adjunto adverbial. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Deixa eu apagar aqui minha bagunça para eu poder... Se não apagar, não passa não. Passa, mas passa com a bagunça. O próximo slide. Então, vamos lá, ó. Nessas três orações, muito é um adjunto adverbial de intensidade. No primeiro caso, ele intensifica a forma verbal, respeitam, que é o núcleo do predicado verbal. No segundo, intensifica o adjetivo interessante,
que é o núcleo do predicado, do predicativo do sujeito. Isso aqui vocês lembram de predicado e predicativo? Lembram de predicado e predicativo? Verbo de ligação, característica ou qualificação em relação ao sujeito. Na terceira oração, muito intensifica o advérbio mal, que é o núcleo do adjunto adverbial de modo. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Então vamos lá. Adjunto adverbial. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Cadê o verbo? Voltar. Tá aqui, ó. Voltar. Esse aqui é o meu verbo. Voltar é transitivo ou intransitivo? Coronavirus. Coronavirus. Cuidado com Voltar o coronavírus. é transitivo ou intransitivo? Transitivo. Transitivo, porque pede um complemento. Muito bem. Aí eu tenho aqui os termos destacados. Rapaz, tá Amanhã. aprendendo. Amanhã é um advérbio que indica tempo. De Amanhã voltaria à bicicleta, praça. de É o modo bicicleta como ele vai voltar. é o meio. Não é? Como ele vai Verdade. voltar? O meio. De carro, de bicicleta, de avião. De Fusca, a pé. Fusca, não fala mal do Fusca não, que eu sou apaixonada. Meu sonho de consumo é ter um Fusca. Ah, você quer um Fusca? Vou te dar um Fusca. É uma vida assim, mas o meu marido fica dizendo que eu vou precisar fazer um curso de mecânica e arrendar um posto de gasolina. Pra quê? Porque ele diz que toda hora que o Fusca quebra e que consome muita gasolina. Não, rapaz, até que Fusca não consome gasolina, não. Aí eu não sei, né? E assim, pra você Só anda rápido, anda mais rápido que o do carro. É só passar a massa com tudo assim, tá. tem uma Arranca, tio. vez eu tava no posto de gasolina, e como eu gosto muito de Fusca, assim, eu vejo, fico olhando os que estão para vender. Porque quem gosta de Fusca, quem tem Fusca e cuida dele, não gosta de vender, não. Segura até as últimas. E aí tinha um rapaz vendendo e eu anotei o telefone que tinha lá atrás do carro e liguei. Gente, quando ele me falou o preço do Fusca, eu quase caí duro e seco. Quanto é? 45 mil. Ainda é barato. O quê? Compra um É carro barato. mesmo da É atualidade. barato. Gente, É barato. o carro Quase que a 5 gente, meses é barato. o carro que a gente está usando agora, eu e minha família, é um Jetta. A gente comprou ele há uns 3 anos atrás, semi-novo. É usado, né? Mas a gente comprou ele por Antigo esse 42 carro, mil. É antigo esse carro. Né? Um Jetta, 42 mil, gente. Jetta. E eu vou comprar Jetta, tu não sabe o que é um Jetta? 45. Ela não sabe o que é um Jetta, não, porque o carro do pai dela é um Palio. Volkswagen, é um carro da Volkswagen. Mas eu falo assim, em relação ao tempo de uso do Eu carro, conheço a obra. O carro do pai dela é um Palio, então... Eu conheço a obra Jetta. De piloto. o quê? A obra Jetta, nunca vi falar Também ainda. não. Eu já. Então vamos lá, ó. É um... Então, aqui, ó, aquela velha praça indica lugar. Tá toda desmembrada essa oração. Ó, quando eu não apago o que eu escrevi, ele vai para o outro slide, ó, tá vendo? O quadradinho. Não. Olha aqui, ó, voltarei Ah. no seu quadradinho. Eu não Uhum. apaguei, ó. Olha na outra slide. Então, em relação ao que a gente falou sobre adjunto adverbial, tá ok? Tá ok, deixa eu ver aqui um negócio aqui, rapidinho. Então, aqui. peraí que eu vou apagar aqui o meu para poder passar para o próximo. Aí a Calma gente aí. vai voltar para a nossa regência. A regência. Peraí. Ah, rapaz, eu conheço esse carro. O que é, meu Deus, que tu tá falando? Seu carro, eu tô falando que eu conheço ele.
Eu já vi, ele tem muito aqui em Campo Maior. Pronto. Só Ó, que ele não é antigo não. É novinho ele. é porque o nosso já é usado, a gente não comprou zero. Para não complicar, não confundir, eu vou deixar vocês com regência verbal, que é o que a gente está vendo aqui. Peraí, tá aqui, ó. Regência verbal. Deixa eu encontrar bem aqui no material de vocês, onde é que vocês vão fazer a atividade sobre A isso. internet tá ruim, a internet tá A minha ou ruim. a de vocês? Rapaz, não sei não, mas você Tá me tá ouvindo, tá, Dani? dando muito pra mim. Ó, o galo do Nicolas tá aqui. Peraí. Eu levei pra ir pra tua casa, pra deixar aí. Tá aí, pois toma também. Que é um alto-falante, os dois galos. Da Dani daqui é um alto-falante dentro da boca. Eu tô pra tirar as línguas dele e deixar ele sem língua. Parar de cantar. Ei, Tudo Bafita, perfeito. mãe. Peraí. Ô menina linda, meu Deus. Puxou pra quem, essa menina? Na 360, na gramática 360, na página Qual a gramática? 684. Qual a gramática? 360, essa Qual a daqui. gramática? Aqui, O 2 ou 3? o livro 3. Na 3. página, Você tá na aqui comigo, página aqui, ó. 684. Cadê, menino? O livro tava bem aqui. Da agorinha. Ah, não, tá bem aqui. Olha. 684. 684. 684. A lei de transitividade. E aí vocês vão 684, fazer a né? leitura da 684 e vão responder. Deixa eu ver quais são as questões aqui. 684. Tá aqui. Já achei. Vamos fazer qual a página que é pra fazer? Vou já te dizer. Ei, Dani, tu puxou pra quem pra ser bonito? Ó, toda vez eu quero falar sobre isso, mas eu não vou botar na sessão. Você é pra quem vai que eu puxei, não? Eu também queria saber. Ó, 684. Porque o irmão dela não é gente. O irmão dela não é gente de... Não é gente, esse Lá tu menino. é burro, tá achando um bonito. O menino Volta é mais... bem. Volta É mais bem pra feio que o página- cachorro daqui de... Volta bem para a página 682. Tá entrando agora, Leonardo, aí, ó. Volta para a página 682. Introdução. Suponha esta manchete de jornal. Robôs ampliam exploração de Marte. Aí tem a ilustração gráfica da espaçonave baixando robô da NASA em Marte. Agora observe a relação sintático-semântica que se estabelece. A sintática é a função em relação à frase e a semântica é isso mesmo. Observe a relação sintático-semântica que se estabelece entre os termos destacados na frase. Aí eu tenho assim: robôs ampliam exploração de Marte. Primeira coisa que eu vou observar é o verbo. Se esse verbo é um verbo de ação nocional ou se é um verbo de ligação. Ampliar é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Rapaz, é um verbo de ligação, não? Não, O verbo de é não. ligação indica estado. Aí eu tenho estado, Não. verbo, Ampliar. eu tenho verbo de ação. Se eu tenho de ação, exploração de Marte. Exploração de Marte é o complemento do verbo ampliar, certo? Note que o termo exploração de Marte associa-se ao verbo ampliam e é necessário para complementar o sentido desse verbo. Dizemos por isso que o verbo ampliam rege, por isso que é chamado de regência, rege um complemento. Nesse tipo de relação sintático-semântica,
que se denomina regência verbal, o verbo é o termo regente. É o termo que rege, é o principal. E o seu complemento é o termo regido, é o que é mandado, né? Eu tenho aquele que manda e eu tenho aquele que é mandado. O que rege é o que manda, o que é regido é o que é mandado, certo? É o que é mandado. Pronto. Então, na manchete, acima tem robôs ampliam exploração de Marte. Termo regente é o verbo, é o que comanda. Termo regido, exploração de Marte, que é o seu complemento. Tudo bem? Agora observe na mesma frase esta outra relação. Robôs ampliam exploração de Marte. Qual é o que está destacado nesse segundo exemplo aí? De Marte. De Marte. Ele está sendo regido por qual termo? Pelo verbo ou pela palavra exploração? Pela palavra de exploração. Então, aqui ele está sendo regido pelo nome. Quando é o verbo que rege, que comanda, eu tenho regência verbal. Quando eu tenho o nome que vai reger, que vai comandar, eu tenho regência nominal. Eu quero que vocês continuem a leitura até a página 685, até o complemento teórico. E daqui a gente dá encaminhamento na próxima aula, certo? Então, a leitura é 682 a 685 até complemento teórico. Entendidos? Meu Deus! Mas vocês entenderam o que eu falei? Sim. Pronto, vai já cair, ó. Beijinho, até a próxima semana, tá? Tá bom. Pronto, botei essa pessoa no mudo.